Graça e paz. Meus irmãos, antes de iniciarmos o assunto do nosso vídeo de hoje, onde você já deve estar vendo na descrição, eu queria convidar você para seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curte também o nosso vídeo lá. Também siga a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, nós deixaremos o link, né, do nosso Instagram aqui na imagem, depois você vê, né, nas edições, a nossa editora vai fazer funcionar. Tá? Também no Instagram, como também no Facebook. E siga a gente lá, aproveite essas mensagens que você possa aproveitar, que é um conteúdo bíblico, né? Um conteúdo que nós tentamos ao máximo extrair da Bíblia. Então aproveite, siga a gente e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Meus irmãos, como os irmãos já devem saber pelo tema do vídeo, o nosso tema de hoje é maturidade espiritual. Mas o que é maturidade espiritual? Muita gente vai pensar que maturidade espiritual tem a ver muito com os dons, tem a ver muito com a movimentação, né? Ou se você é pentecostal, não que não seja, né? Mas não necessariamente maturidade espiritual quer dizer isso, ok? 1 Coríntios, olha que interessante, vai falar assim, 1 Coríntios 3, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo mais, nós temos a mente de Cristo. Olha que interessante, o texto vai me mostrar que maturidade espiritual não é somente ter dons, não é somente realizar sinais e maravilhas, não. Maturidade espiritual também é pensar e entender muito bem as coisas espirituais, discernir. E discernir aqui é fazer separação, entender, compreender, até mesmo julgar. Julgar no sentido de compreender qual o caminho que eu devo ir, qual o caminho que eu não devo ir. Ok? Então, discernimento espiritual tem muito a ver também com maturidade espiritual, porque o discernimento ele tem uma complementação da maturidade, né? Outras coisas que a gente vai conseguir ver por exemplo, no livro de Provérbios. Aquela diferenciação sempre com o sábio, o louco, né? O sábio insensato, aonde nós conseguimos perceber que alguém maduro espiritualmente, ele vai agir de forma melhor em sua vida, vai agir com mais sabedoria, porque ele atingiu a maturidade. Interessante que o escritor Salomão ali, ele vai escrever por volta aí dos seus 40 anos, mais ou menos. Né? Com 40 anos de idade, uma pessoa que já viveu um pouco da vida, que já tem algumas experiências, e aí ele já conseguiu adquirir uma maturidade espiritual. Para quê? Para discernir tudo, para entender tudo, tanto os caminhos físicos como os caminhos espirituais, porque aquele que discerne bem o mundo espiritual vai também entender o mundo físico. Mas a maturidade, ela gera muito mais do que somente esse entendimento e esse discernimento. A maturidade espiritual, ela vai fazer com que você cresça no Evangelho. A maturidade espiritual vai fazer com que você cresça ministerialmente. A maturidade espiritual vai fazer com que você se desenvolva na vida cristã. Você não vai ficar estagnado, você não vai ficar parado. Maturidade espiritual, né, evidenciar essa maturidade tem muito a ver dos seus princípios e valores também. À medida que você vai se assemelhando a Cristo, aí de repente você possa se perguntar, mas Cristo não mandou ser como uma criança? Sim, mas daí você precisa ver o contexto, porque o contexto aqui de ser como uma criança significa dependente. Quando uma criança precisa de algo, ela corre para os braços do pai, da mãe, porque ela é dependente. Quando Cristo fala isso, né, que nós devemos nos assemelhar a uma criança, é para que nós possamos nos tornar dependentes dele. E nós sempre seremos dependentes dele. Porém, o escritor aos Hebreus vai falar que a imaturidade espiritual, o não crescimento espiritual, e aí ele assemelha também acerca de idade, menino e homem. Eu, quando era menino, falava as coisas de menino. Hoje estou adulto, já falo como adulto.
né? O apóstolo Paulo vai falar na carta, se eu não me engano, de 1 aos Coríntios também. Então, em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12, ali você vai perceber muito grande que a imaturidade espiritual não deixava aquele povo crescer, aquela igreja crescer. Não tinha desenvolvimento espiritual. A imaturidade espiritual fazia com que eles não entendessem os fundamentos básicos da fé. A ponto de o escritor falar assim: outra vez eu tenho que vir a vocês e falar coisas de base de fé, coisa que já era para vocês estar sendo professores, vocês ainda estão como alunos. Os rudimentos básicos da fé cristã, vocês já deviam saber de cor e salteado, vocês já deviam estar ensinando em vez de aprendendo, né? A imaturidade espiritual fez com que eles não crescessem nos rudimentos da fé. E há de se tomar um cuidado, porque quando eu não cresço nos rudimentos da fé, quando eu não fico maduro na fé, eu não consigo atingir solidez, eu não consigo atingir raiz, porque a partir do momento que eu vou amadurecendo na fé cristã, eu vou também me enraizando nela e vou aprendendo cada vez mais com Cristo. Então, quando eu não busco, eu pelo menos preciso buscar a maturidade, né, espiritual. A partir do momento que você aceita Cristo, você precisa começar a buscar a maturidade espiritual. Porém, quando eu não busco isso, eu não consigo me aproximar mais e mais do coração de Cristo, de ser como Cristo foi, de ser imitador de Cristo, porque à medida que eu vou amadurecendo, eu também vou aprendendo. Olha que interessante, voltamos ao texto que nós lemos, 1 Coríntios 3,15. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que interessante a resposta agora. Mas nós temos a mente de Cristo. Aquele que é maduro espiritual, mente falando, né? Aquele que é maduro espiritual, ele possui a mente de Cristo. O que é isso? Ele se assemelha a Cristo, ele passa a pensar como Cristo pensava, ele passa a ser imitador de Cristo. Aí temos diversos métodos aí de nos amadurecer espiritualmente. Lendo a Bíblia, conhecendo principalmente o nosso Deus através da Sagrada Escritura, aonde é a nossa base de fé, no relacionamento com Deus. Mas não apenas isso, aí Romanos vai trazer, transformando o nosso entendimento. Porque não adianta nada eu ler a palavra e buscar a Deus, mas eu não tenho a mente aberta para a mudança. Porque quando eu vou me amadurecendo espiritualmente, eu preciso perder os meus cacuetes, os meus costumes, né? Então, quando eu amadureço espiritualmente, eu estou renovando o meu entendimento também. Ok? Estou renovando o meu entendimento. E para isso, e com isso, eu consigo então discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a maturidade espiritual me faz conhecer melhor a Deus e me faz me enraizar na vida cristã, estar mais ligado com Cristo. E todo aquele que não é ligado com Cristo, ele será jogado fora, porque ele não terá raiz para se manter firme. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, não sobre a areia, que vem o vento e leva, mas sobre a rocha, que pode vir ventos, mas não derruba, porque ele está enraizado também com a maturidade espiritual. Então fique com essa palavra. De repente você é um novo convertido, não entende muito, né? Não tem problema. Há um período da fé, principalmente do novo convertido, que realmente você não vai entender, mas cabe a você se aprofundar mais e ano que vem ser mais maduro do que hoje você é. E no outro ano mais maduro do que você é no ano que vem. Então, essa vida é um crescimento. Essa vida de maturidade vai nos proporcionar também o processo de santificação, porque a vida de maturidade, de busca de maturidade, vai nos fazer nos santificar também. É interessante a gente pensar sobre a santificação mediante as Escrituras, por quê? Porque a maioria dos textos que Jesus vai cobrar a santificação, ele não cobra perfeição, mas ele cobra processo.
eu ser hoje melhor do que eu fui ontem e ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu preciso crescer. Cristo sempre cobrou de nós crescimento. Nós não podemos ficar estagnados, nem retroceder. Nós precisamos crescer. Hoje eu tropecei um passo, não tem problema. Amanhã eu dou 2 passos para recompensar o de hoje. Se hoje eu tropecei em tal coisa, eu peço perdão, mas amanhã eu não tropeçarei porque eu cresci, aprendi. E aí eu escutei um pregador falar esses tempos que quando você errou, mas não aprendeu nada, são erros, realmente. Foi erros cometidos. Mas quando você falhou, mas aprendeu alguma coisa, não foi somente erros, mas foi aulas que você teve. Então tenha aulas na vida, ainda que tenha com erros, ainda que seja com dificuldades, mas aprenda cada vez mais, mergulhe cada vez mais no rio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você terá uma vida cheia do Espírito. Busque isso, busque essa maturidade espiritual. E eu tenho certeza que poderá vir o vento que vier, poderá vir o problema que for, você passará com a cabeça erguida. Pois você conhece aquele que está junto de você, aquele que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos, e principalmente que haja luz em sua vida.